Vamos lá, boa tarde a todos. Eu sou Ana Paula, gestora da Segali Soluções em Segurança de Alimentos. E, na verdade, eu considero esse assunto extremamente importante diante de tudo que a gente viu aí, né, com suas devidas importâncias, mas a gente não pode esquecer que a segurança dos alimentos hoje, ela faz com que todo o resto funcione de uma forma tranquila. Por quê? Porque a gente precisa cuidar da saúde dos nossos clientes, né? Às vezes me perguntam assim, mas você é nutricionista de segurança de alimentos, então você não trabalha com saúde. Não, trabalho com saúde, sim, claro que trabalho com saúde, desde que a gente tem que servir um alimento saudável, a gente também trabalha com saúde. Então, não é porque a gente não é nutricionista dietoterápica que a gente não trabalha com saúde. Então, todo esse processo de segurança dos alimentos, ele está envolvido com isso, a gente oferecer um alimento bom, de qualidade e, acima de tudo, saudável. Deixa eu passar aqui. A Segali, ela hoje, né, trabalha baseado em cima dos órgãos fiscalizadores. A gente tem, eu não sei como é que funciona em Santo Antônio de Jesus essa questão da vigilância sanitária. Eu não sei se é como aqui em Salvador, mas em Salvador hoje, né, nas capitais, hoje a gente tem órgãos fiscalizadores que pegam pesado com as empresas e cobram muito, e hoje eles não trabalham sozinhos, né? Eles trabalham com a vigilância sanitária, Anvisa, em parceria a depender da área, né, da localidade, se for área portuária, junto com a Anvisa, que é a Agência Nacional da Vigilância Sanitária, e eles estão pautados no Ministério Público. Então, o Ministério Público também está validando tudo que a vigilância sanitária, por exemplo, se a vigilância sanitária hoje vai na empresa 2, 3 vezes e deixa notificação, e essa notificação não foi resolvida, ela vai lá através do Ministério Público e coloca já uma ação, né, em funcionamento. E junto com isso vem também as fiscalizações do PROCON e CODECON, que são mais chatinhas, porque normalmente vem com o apoio da mídia. E o que é importante a gente explicar, né? Quando você contrata uma nutricionista, muita gente me pergunta assim, mas Paula, você vende assessoria e por que você não vende consultoria? Então, assim, isso é legal também esclarecer para vocês que a gente hoje tem alguns formatos. Existem algumas empresas que prestam consultoria em segurança de alimentos. E o que é consultoria? Ela vai na sua empresa, ela aplica, né, ela implanta e implementa os procedimentos. Então, é uma atividade que tem começo, meio e fim. Então, você paga por esse serviço. Você pode contratar hoje, né, fixa, registrada na sua empresa de carteira assinada, uma nutricionista, e ela vai te dar todo o suporte também de implantação e implementação de todos os processos vinculados ao controle higiênico sanitário, que é o que a gente vai ver daqui a pouco. E a gente tem a empresa como a Segali, que presta assessoria. Assessoria é aquele trabalho mensal, né, que não tem vínculo empregatício, a gente emite nota fiscal, isso hoje já tem várias empresas que fazem, e elas prestam aquele serviço que pode ser semanal, ou 2 vezes por semana, ou quinzenal, ou mensal, em estilo auditoria. Então, além da gente desenvolver, a gente implanta, né, a gente implementa e a gente acompanha. Essa é a diferença da assessoria para a consultoria, que a gente faz esse acompanhamento depois da implementação mensalmente. Qual é a vantagem de você ter uma equipe especialista em segurança de alimentos? Porque todo mundo também me pergunta, né? Poxa, Paula, mas é mais uma despesa, mais um contrato que a gente tem. E hoje, eu não sei vocês, gente, mas eu também sou dona de restaurante. E existem contratos mensais que são extremamente importantes. A gente acha que é um dinheiro que a gente está gastando, mas no final das contas é um dinheiro que está voltando para a gente de outras formas e a gente não percebe. Então, o que hoje você ter uma empresa especialista em segurança de alimentos dentro da sua empresa traz de benefício? Evita desperdício, porque de certa forma a gente tem um controle maior das validades, a gente tem um controle maior da nossa produção, e isso é uma grande lacuna dentro das empresas, dos restaurantes, dos estabelecimentos que trabalham com manipulação de alimentos. A gente tem, de certa forma, uma otimização das compras, né? A gente trabalha muito hoje com a parte do estoque dos compradores, porque a gente consegue mostrar, através de perdas, né, passadas,
o que é melhor você comprar um pó. Às vezes a pessoa acha que é vantajoso a empresa, né? O gerente ou o comprador acha que é vantajoso comprar um pote maior de algum produto, mas ele não tem tempo hábil para usar aquele produto e ele acaba vencendo. Então, você tem duas opções: ou você usa um produto vencido, ou você tem o desperdício de jogar fora. Então, essa análise toda, né, é o papel do profissional nutricionista dentro da empresa, é avaliar isso junto ao setor de compras, junto ao setor de estoque, para que a gente consiga melhorar, né, essa parte. E o papel principal, que é a organização do fluxo. E o que é um fluxo? Muita gente acha que o fluxo é só aquele direcionamento de layout. Quando a gente vai lá, não, vamos desenhar um layout, onde vai ficar o fogão, onde vai ficar a geladeira, o que a gente vai otimizar aqui para que a gente se movimente menos na cozinha, mas na verdade não. Hoje, até, e isso eu fico muito feliz quando eu vejo a evolução dos chefes de cozinha hoje, que estão estudando isso. Então, hoje, todo o fluxo que a gente faz de layout dentro da cozinha é justamente focado no controle higiênico-sanitário. E o que é, gente, o controle higiênico-sanitário? É nada mais, nada menos do que a gente entender que dentro desse fluxo, a gente tem que entender quais são os pontos críticos e para cada ponto crítico desse a gente criar um controle. Então, eu vou explicar um pouquinho aqui para vocês. E fazendo uma relação é porque para a gente desenhar isso fica ruim, então eu tentei fazer esse fluxo aqui de uma forma mais visual, né? Porque hoje em dia essas palestras são mais online mesmo. Quando a gente está em sala de aula, quando a gente está dando treinamento, é mais fácil, porque a gente vai, rabisca um quadro branco e aqui fica mais complicado. Mas quando eu desenho um layout de uma cozinha, a primeira coisa que eu penso é nesse fluxo de produção. A compra, da compra até a venda. Então, eu tenho que entender. Ah, Paula, mas por que compra? O fornecedor vai ser importante nesse momento? Vai sim. O fornecedor pela qualidade do que ele vai me oferecer. Porque se vocês já fizeram curso em segurança de alimentos, que eu acredito que a maioria aqui já tenha participado de algum, vocês vão entender que todos os alimentos, praticamente 99,9% dos alimentos que a gente compra hoje, eles já vêm contaminados. Não vou entrar muito nesse assunto, não, porque senão a gente envereda para um curso de segurança de alimentos, e não é o nosso tema. Mas é muito importante a gente entender que todos os alimentos são contaminados, e a gente tem que controlar através desse fluxo com que não haja tanta multiplicação desses micro-organismos que já vêm dentro do alimento. Então, quando eu falo de compra, eu tenho que entender no meu layout onde eu vou guardar isso, qual é o volume de comida que eu vou produzir, qual é o volume de matéria-prima que eu vou comprar. Porque às vezes a gente vê hoje em dia um restaurante lindíssimo, com uma cozinha toda profissional, com equipamentos caríssimos que vêm, né, às vezes importados. E quando a gente pergunta assim, e o estoque? Aonde é o estoque? Ah, o estoque é uma salinha mínima que tem ali e que não tem espaço para nada. Eu vou guardar tudo em geladeira, não pensei numa câmara frigorífica, não pensei numa câmara refrigerada, enfim. Então, o primeiro passo é entender como é que eu vou comprar, quanto é que eu vou comprar e onde é que eu vou armazenar. E aí você vem passando dentro desse fluxo de produção, da compra até a venda, que é o que eu chamo de boca do cliente. Porque essa distribuição venda hoje, ela pode ser feita de várias formas, né? Buffet, à la carte, iFood não vou chamar, vamos dizer delivery de uma forma geral, expositoras, no caso de lanchonetes, né, de padarias, enfim. Então, tem uma série de processos que mudam aqui dentro desse fluxo, justamente por causa dessa distribuição, desse formato de distribuição final. Então, gente, o que é mais importante, eu posso resumir, né, todo esse bate-papo com vocês nesse fluxo aqui, definindo o seguinte: essa bolinha verde que vocês estão vendo aí, elas são os pontos críticos. Então, cada ponto desse do meu fluxo compra, pode ser pode ser compra, recebimento, armazenamento, compra, recebimento, pré-preparo. Enfim, tudo isso daqui, ele gera um ponto crítico. Então, quando eu gero um ponto crítico, o que a nutricionista faz, o profissional nutricionista faz? Cria um controle.
e assim eu vou conseguir, lá no final do meu fluxo, ter um alimento saudável, com qualidade e sem riscos. O que, Paula, então isso é super simples? Não, não é tão simples, né? Então, aqui a gente faz uma análise de layout hoje, de onde a gente manipula os alimentos, seja da cozinha quente, da cozinha fria, da área de pré-preparo, ou às vezes em restaurantes, estabelecimentos, indústrias menores, a gente faz essa. É uma área só, né? Então, a gente faz análise desse layout todo para que ele tenha um fluxo contínuo e efetivo. E a gente gera os descritivos de processo, que é um manual operacional, que hoje pouquíssimas empresas fazem, e a gente está começando a vender esse produto também. Porque quando a gente descreve o processo, é aí que eu consigo descobrir o ponto crítico, aquele ponto crítico que eu não sabia que tinha, eu vou lá, descubro e crio um controle para aquilo. E baseado nisso tudo aí que a gente conversou, o famoso Manual de Boas Práticas, que hoje é exigido por lei, ele é lei federal. As pessoas têm uma resistência para entender, porque questionam muito o valor. Mas o profissional nutricionista tinha que fazer isso de graça. O profissional nutricionista tem que não poderia vender isso, mas e ele não precisava ser tão caro. Gente, o Manual de Boas Práticas, ele é o retrato 100% da sua empresa em relação à segurança dos alimentos, ao controle higiênico sanitário. Então, ele é um documento importante, ele não é um documento de gaveta, ele é um documento que ele é para ser usado. Então, por exemplo, hoje nas empresas que a gente presta assessoria, a gente criou até um produto novo agora, porque a gente está treinando a equipe, além de fazer o treinamento de segurança de alimentos, que é cobrado pela vigilância sanitária, a gente treina mensalmente por item, né, do Manual de Boas Práticas, toda a equipe para entender o que é um manual. E vocês não sabem a riqueza disso. Como isso está fazendo as empresas evoluírem em relação às boas práticas. É muito importante. Então, um documento que era antigamente guardado na gaveta, hoje ele está aí para ser usado e disponibilizado para que todos os colaboradores tenham acesso e tenham conhecimento dele. Além disso, né, a gente tem o que é um PCC, o que é um ponto crítico de controle. É a criação de controles para esses pontos críticos. Então, por exemplo, vou dar um exemplo aqui antes de começar a falar do que eu tenho que falar. Como é que eu vou saber se o meu colaborador está lavando as mãos? Poxa, a lavagem de mãos é um ponto crítico. Então, eu preciso criar um controle. Mas qual seria isso? Eu vou botar uma pessoa, um profissional nutricionista para olhar se o colaborador está lavando as mãos, ou vou deixar um gerente tomando conta, o fulano não lavou a mão, tem que lavar a mão, vai contaminar o alimento. Principalmente hoje, que a gente tem uma série de empresas que vendem alimento cru, que trabalham ainda, né? Por exemplo, uma casa oriental, um restaurante japonês. Ele tem que ter um controle de lavagem de mãos enorme. Paula, como é que você faz isso? Monitoro a compra do sabão antisséptico. Quanto é que você está comprando de sabão antisséptico por mês? E, para nossa surpresa, vocês não acreditam, né? A gente acaba vendo que tem empresa que o sabão antisséptico vence. Imagine, a gente quando vai ver, o sabão antisséptico está vencido, porque ele comprou a quantidade mínima da empresa que fornece e não foi usado. Então, aí eu fico sabendo que o colaborador não está lavando as mãos. Então, isso foi só para dar um exemplo para vocês de como é que a gente determina o ponto crítico e como é que a gente controla. Existem outras formas de controle, né? Então, primeira coisa é você fazer o controle anual de documentos, junto com o controle de saúde dos colaboradores, isso é muito importante. As pessoas também não dão a devida importância, aí tem que vir um E-Social cobrando isso, porque antigamente, para a gente convencer um empresário de que era importante fazer o exame de saúde, era uma loucura. Então, para variar, tem que vir uma lei que obriga você a contratar o colaborador com o exame de saúde. E isso, gente, não é só para a questão de você não passar contaminação para o alimento, mas você evita uma série de acidentes de trabalho possíveis por conta dessas doenças que podem ser causadas por parasitoses e outras deficiências, né? A capacitação da equipe, então, o treinamento, por mais que diga assim, mas eu treinei meu colaborador, ele foi para outra empresa, eu gastei dinheiro pagando alguém para treinar e ele foi embora. Eles não aprendem nada, muito pelo contrário. Agora, obviamente, o nosso treinamento hoje, ele tem uma carga horária de 8 horas. E muita gente questiona, não, mas olha, tem nutricionista que faz um treinamento de 2 horas.
vou falar para vocês, não funciona. O treinamento ele tem que ser completo, ele tem que ter todos os módulos, ele tem que passar por etapas, porque todo o nosso trabalho é um trabalho de formiguinha. Então, as pessoas têm que ser, a gente tem que inserir o conhecimento, né, na cabeça, mostrar como acontece para que isso seja entendido. Depois que a gente controlou, viu a documentação, organizou toda a documentação da empresa, capacitou a equipe, a gente vai para a parte de implantar e determinar os procedimentos. Então, aí é um trabalho mais longo, né? Porque eu vou ter que, dentro daquele fluxo que eu acabei de mostrar para vocês, eu vou criar, vou definir onde estão os pontos críticos, vou criar o procedimento para cada ponto crítico desse e criar um controle. E aí que vem o controle dos processos com essa implantação de formulários. Que todo mundo acha chato, que todo mundo, eu não quero preencher, mas, gente, vocês não sabem, a cada dia a importância da gente ter a rastreabilidade dentro da nossa empresa. É tão lindo quando a gente consegue, numa empresa, fazer a rastreabilidade desde a compra até a distribuição, e quando vem um cliente reclamar, eu passei mal porque eu comi, porque a gente tem como provar e demonstrar, através de todos os nossos registros, que é impossível você ter passado mal com o alimento nosso. Isso é muito lindo, rastreabilidade é algo que se fala há muitos anos, desde a época das ISOs 9000, né? E hoje é muito fácil implantar, monitorar e controlar isso, e é fundamental para você ter um resultado positivo no final, sob todos os aspectos. Aqui são os modelinhos que a gente tem da Segali, né? Que a gente mostra só para poder vocês verem como funciona. Então, aqui um formulário simples, né, de controle de documentação. Isso é fundamental, porque com isso daqui a gente não deixa falhar nenhum documento. Esses documentos, todos que estão aqui, eles hoje são cobrados pelos órgãos fiscalizadores. Então, assim, não é coisas que, está inventando moda, não. Isso daqui é tudo cobrado e a gente tem que ter esses documentos. Cada vez essa listinha aumenta mais, cada vez eles colocam mais uma cobrança, e são cobranças importantes. Aquilo que não é importante, a gente vai lá e bate de frente, até junto mesmo com a Abrazel, né? Então, aqui, o controle de saúde dos colaboradores, conforme eu havia dito para vocês, é super importante, não é uma bobagem, isso evita acidente de trabalho, evita a contaminação dos alimentos. Então, contando um caso aqui para vocês, bem rapidamente, só para enumerar, a gente teve, há uns anos atrás, eu fui contratada por uma empresa no caos. E eles, Paula, você tem que vir aqui salvar a gente e tal. Eles tinham mandado 12 pessoas para o hospital. Um dos 12 era uma criança de 10 anos e estava na UTI. Eles vendiam uma lanchonete, né, que vende salgados, e todas as 12 pessoas tinham ingerido, tinham consumido a coxinha de galinha. E aí vamos fazer a rastreabilidade num lugar que não tinha o controle higiênico sanitário, que nunca teve uma nutricionista, tal. Até o fluxo bonitinho, aí eu fui lá, estudei, olhei, e aí, acreditem se quiser, eles tinham feito os exames dos colaboradores, esses exames nunca tinham sido olhados por ninguém, estavam dentro do envelope, e justamente quando eu pego o exame da colaboradora que enrolava as coxinhas, né, recheava, enrolava, essa pessoa justamente estava com o resultado do exame com Staphylococcus aureus na garganta, que é uma bactéria que altamente contaminante. Então, o que a gente imagina, né? Ela dava aquela tossidinha, não lavava a mão, não usava um álcool nem nada, ia lá, enrolava a coxinha aí. E nesse processo, como eles têm uma venda muito grande desse produto, ela provavelmente demorou, ela fez toda a produção dela para depois isso ser armazenado, refrigerado, e para depois ser congelado, e para depois ser frito, e aí a bactéria teve o tempo para se multiplicar. Resumindo a história, 12 no hospital, quase que a criança foi para a UTI, ficou muito tempo lá, quase foi fatal, graças a Deus todo mundo se salvou, mas quando a gente acha que o controle de saúde não é importante, eu sempre conto um caso desse para entender. E vários outros casos que a gente tem de cozinheiros que com fadiga muscular por causa de sífilis,
por causa de parasitoses como a ameba, né, que causam até um desconforto mental, enfim. São várias coisas que a gente não dá Schistosoma mansoni, que principalmente em cidade do interior tem muito por conta da água. Então, é muito importante fazer essa avaliação do controle de saúde dos colaboradores. E aí vem a capacitação de equipe, que eu já falei, né? A importância de você treinar, de você ter todos os seus funcionários treinados. E aí, muita gente hoje, a gente tem a Segali hoje, ela saiu desse treinamento só anual. A gente criou uma forma de um programa de educação continuada. Então, a gente faz com que os colaboradores, mesmo que, por exemplo, a empresa acabou de pagar e de fazer o treinamento anual. Todo mundo treinou. Aí sai 2 colaboradores e entra 2, sai 3, ou entra 1, ou resolve aumentar a equipe. Poxa, Paula, a gente vai ter que pagar um treinamento de novo, de 8 horas, parar para poder treinar esses? Não. A gente tem um controle de admissão de colaboradores e a gente faz um mini treinamento, pelo menos para que ele receba os princípios básicos e aguarde a próxima data do treinamento anual. E aí a gente começou a chamar isso de controle de educação continuada. Voltando também um pouquinho, além disso, hoje a Segali também ela considera as reuniões mensais com esses temas do Manual de Boas Práticas que eu falei no início do nosso bate-papo. A gente também faz a lista de presença, registra isso, e isso também a Vigilância Sanitária está aceitando como educação continuada. Aqui são um pouco dos informativos que a gente cola nas paredes dos POPs, né? Os famosos POPs, que são super importantes, então a gente teve o cuidado de fazer isso de um formato com ilustração, para que o colaborador olhe, entenda, e isso também é cobrado por lei federal, tá? Esses informativos, né, que vocês chamam de POPs, eles são super importantes. E, fora isso, toda a parte de documentação, que aqui vem justamente o que eu complementando, né? Quando a gente gera o ponto crítico, a gente cria o controle. Então, todos esses documentos, esses cronogramas, os quadros de diluição, os procedimentos de higienização, todos eles que vocês estão vendo aí são documentos que a gente coloca, né? São formulários que a gente faz justamente para fazer a rastreabilidade, controlar e monitorar. Todos esses documentos, eles são baseados em formulários para haver registro, né, daquilo que a gente consegue implantar, que é a implementação. A gente tem aqui também a Segali, tem essa vantagem, a gente cria e determina todos os prazos de validade, então a gente fica, às vezes, 2, 3 dias dentro da cozinha avaliando o cardápio, vendo qual é o processo, porque hoje a gente, graças a Deus, tem uma segurança muito grande em definir essas validades. A gente já, inclusive, foi elogiado pela Vigilância Sanitária por monitorar isso de uma forma muito legal. Uma grande parte a gente faz orientado pela própria informação do fornecedor. A outra parte, o que é manipulado, a gente determina de acordo com aquilo que a gente tem de conhecimento microbiológico. E os outros que a gente não consegue, a gente só sugere, né, sempre que o cliente faça uma análise microbiológica seriada ou análises físico-químicas, que funcionam bem também. Hoje não é um produto tão caro, todo mundo pode fazer isso, então, às vezes, Paula, tem uma maionese que eu faço assim, qual é a validade? Porque eu quero deixar 15 dias, eu quero comercializar com o nome do restaurante para fora. Pode fazer? Pode, contanto que você faça uma análise microbiológica seriada para que a gente determine essa validade e uma análise físico-química do produto. Muita gente também, você faz rótulo, não sei o quê, eu preciso de rotulagem, não vendo rotulagem. Rotulagem é análise físico-química. E o profissional nutricionista que vende rotulagem está errado. Por quê? Porque a gente só tem como saber o que tem dentro do alimento com análise físico-química. Então, hoje existem vários aplicativos, vários sites que você pode entrar, colocar sua receitinha do seu produto lá, receber o rótulo e você acha que esse rótulo é válido. Chega no final das contas, não é. Então, não oriento ninguém a fazer rótulo através de aplicativo ou de outro formato que não seja uma análise físico-química do produto. Então, aqui tem os registros, né? A gente faz esse controle de validades que vem funcionando muito bem. Então, a depender do formato de contrato da assessoria que a gente tenha vendido para a empresa, a gente tem hoje esse acompanhamento de validades semanal, às vezes 3 vezes por semana, e vale muito a pena. A gente está tendo muito elogio, né,
por conta, a gente consegue diminuir esse desperdício dentro da empresa, aquilo que eu falei no início do nosso bate-papo. E vários outros, gente, né? Resumo de alvará dos fornecedores, que a gente aqui em Salvador é obrigado a controlar, registro de controle de tempo e temperatura, que é federal, e a depender da empresa, esses são exemplos que a gente tem, né? Cada formuláriozinho desse aqui, ó, é um modelo diferente que a gente vai implantando a depender da necessidade da empresa. E, para fechar, a gente tem aqui a Segali, né? Ela tem a metodologia própria dela. Em breve, aí, notícia de primeira mão, a gente está saindo do forninho aí com o aplicativo, então tudo isso vai ser feito na palma da mão, se Deus quiser, muito em breve. E isso aqui é só para mostrar que muitas vezes, quando eu chegava, né, quando eu ainda estava na época de eu realizar as visitas nas empresas que a gente tem contrato, quando no início eu chegava assim, eu falava assim, meu Deus, o que é que eu vou fazer hoje nessa empresa aqui? Eu já olhei validade, eu já olhei limpeza, eu já fiz isso, eu já fiz aquilo, então eu ficava meio perdida. Então, assim, hoje a Segali, ela tem como metodologia dela roteiros de trabalho. Então, se vocês olharem aqui, esse é o nosso roteiro de trabalho trimestral para quando a gente inicia uma empresa. Então, a primeira coisa que a gente faz é seguir esse roteiro para que a gente desenvolva todos os controles, todos os documentos. Isso dura em torno de 3, 4 meses. Aí depois a gente vem, né, para o trabalho trimestral, que é a implantação. Então, o profissional nutricionista ele tem que seguir, estão vendo que estão separados por cores aí. Então, isso é o trabalho dele dividido durante a semana. Ele tem que seguir todas essas orientações para que a gente gere dados, né, que a gente tenha um resultado positivo. E aí a gente fica mais 3 meses nesse bloco de implantação e depois a gente vem para o bloco de manutenção, que aí, por exemplo, hoje a Segali ela tem contratos, eu estava vendo aqui, fiquei super feliz, eu fui fazer a renovação de contrato de algumas empresas e acreditem, a gente tem empresa que está com a gente há 17 anos, 16 anos, uma empresa como a Almari mesmo está com a gente há 12 anos, então assim, o tempo passa e a gente não percebe, né? Mas eles já estão nesse processo de manutenção. E aqui mais também os checklists, e aí o que acontece? Esses checklists que são aplicados hoje, eu fiz aqui um apanhado para vocês, mas esses checklists eles já são online, então os profissionais da gente chegam na empresa e já preenchem isso de forma digital. E esse checklist online, ele serve para alimentar um relatório que a gente tem, né? São vários checklists, tá vendo? E aí a Segali, ela oferece esse relatório trimestral para o empresário com a nota, avaliando todas as porcentagens aqui, onde ele está melhor, onde ele está pior, porque quando a gente manda essa nota aqui para a empresa, é o caos, porque todo mundo fica preocupado, por que baixou minha nota? Por que não aumentou minha nota? Engraçado, quando a gente bolou esse relatório, os empresários não davam tanta atenção. Hoje, isso aí é motivo de briga. Dentro do grupo WhatsApp, quando sai a nota, é tanto questionamento que vocês não imaginam. E a gente fica muito feliz, porque significa que a segurança dos alimentos hoje se tornou importante dentro das empresas que manipulam alimentos. Eu sempre digo o seguinte: antes eu corria atrás de cliente, hoje os clientes correm atrás da Segali. E isso é muito legal, porque a gente vê a importância que está sendo dada à qualidade servida do alimento, né? Isso é muito legal. Então, aqui a gente tem todas as porcentagens, né? A gente mostra onde foi que a empresa evoluiu, onde foi que a empresa não evoluiu, por quê? A gente sabe exatamente aonde foi a falha. E, no final, a gente faz um parâmetro aqui, né, por datas, tá vendo? E a gente sempre gera uma curva de avanço. O legal é que quando a empresa, por exemplo, a gente trabalha com muitas redes, né, que tem várias lojas. Então, a gente consegue também fazer essa curva de avanço traçando um comparativo entre lojas, para ver quem evoluiu nas questões do controle higiênico sanitário, quem não evoluiu. Então, isso também é um dado super importante. Então, a gente consegue dizer na sua empresa, se você olhar aqui, né? Poxa, mas olha aqui, ó, nesse mês, por que eu cheguei? Isso aqui falta documento, os colaboradores não estavam treinados, faltou a parte de saúde, né, que não foi renovada, pode ter sido uma queda por conta
do controle de validades, muitos alimentos vencidos. Avistamos pragas, quando a gente avista a praga, a gente zera a nota do relatório. Enfim, várias coisas que são super legais e a gente criou essa metodologia para que a gente conseguisse mostrar para o cliente a evolução e como ele pode sempre melhorar. Fora isso, a gente tem um acompanhamento, né, via WhatsApp, que a gente está sempre mostrando os pontos negativos e os pontos positivos. Então, eu fico muito feliz quando os próprios colaboradores resolvem colocar no grupo alguma coisa que a gente pontuou que estava sujo. Então, se vocês repararem aqui, né, o antes e o depois, a gente sempre faz esse comparativo, bate palmas, a gente sempre vai pontuando tudo o que está com xizinho vermelho é porque continua errado, o que está com tique verde é que foi solucionado. Então, a gente faz esse acompanhamento, mesmo não estando dentro da empresa o tempo todo, né, porque nossas visitas normalmente são semanais, a gente consegue dar esse acompanhamento full time. E fora isso, né, as nossas pastinhas, a gente monitora todos os documentos através de pastas, porque a vigilância sanitária ainda cobra, né, o papel, então não pode ser digital, então a gente mantém isso de uma forma bem organizada, as capas, né, dizendo que tem que conter cada pasta para que o empresário também visualize e para ele fique fácil monitorar isso. E é isso, gente.